Você deve estar sabendo que o Lula planeja fazer o Museu da Democracia. Vai gastar 40 milhões de reais para tentar construir uma narrativa. Às vezes eu me pergunto, será que no Museu da Democracia vai ter foto do Lula com Fidel Castro, Dias Canês, com Maduro, dentre outros líderes democráticos? Eu acredito que não. Eu estou falando com você sobre o conceito de democracia para o pessoal do PT, porque para eles a democracia relativa também é destruir politicamente um adversário. Um verdadeiro gabinete do ódio, não é? E às vezes a fala vem com nomes grandes da mídia. Em uma live com José Genuíno, uma ex-candidata a deputada federal pelo PT, a Helenira Vilela, falou em destruir a Michele Bolsonaro. Pois é, a Michele Bolsonaro tá na mira agora dos políticos do PT e para eles isso é democrático. Eu vou colocar o vídeo onde ela fala aqui sobre qual seria a atitude dela, da turma do PT, em relação a Michele Bolsonaro. E ela fala abertamente em destruir Michele Bolsonaro. Ouça só. A gente falou aí, como assim a Michele é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor que o Bolsonaro. É uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, que sabe de outras formas, muita gente falou. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e guiçar de outras formas? Dá para imaginar quais são as outras formas? Não sei. O que você coloca aqui em mente quando fala vamos destruir ela politicamente ou de outras formas? Assassinato de reputação ou algo mais grave? Então, o grande ponto que nós precisamos falar é: isso aqui é democracia? E da mesma forma que eu repudiaria a fala de alguém da direita falando isso contra alguém da esquerda, o pessoal da esquerda deveria ter moral para dizer que isso é um absurdo, para dizer que isto é algo totalmente antidemocrático. Pois é, mas é a democracia relativa que o PT defende. Então é por isso que eu faço os meus vídeos aqui, para que, sabe, essa narrativa torpe, tosca deles seja desmascarada mesmo. Porque, para você ter noção, o Lula teve um ano para tentar empurrar a goela abaixo dos brasileiros, gastando dinheiro público com narrativas de que houve uma tentativa de golpe, o Brasil viveu a democracia e o Brasil hoje está bem. Tá, mas nem 20% dos brasileiros acreditam no que eles contam. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vou citar também outra revista de extrema esquerda. Aquele comentário parece que foi no Brasil 247, não tenho certeza. Mas esse aqui é da revista Fórum, tá? O mimimi de Moro com Lewandowski. E aí aqui eles brincam, né? A dor de cotovelo eterna de Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro, tentou ironizar a indicação de Lewandowski para o Ministério da Justiça e apanha nas redes sociais. Ele não apanhou nas redes sociais. Foi a Clark petista, a Clark militante, que foi para cima do Sérgio Moro nas redes sociais. Isso é fato. Agora, vamos analisar o seguinte. E eu até tenho uma sintonia, uma concordância com os petistas quando eles falam que o maior erro do Moro e do Bolsonaro foi aceitar o Moro como ministro da Justiça. Isso eu não discordo. Porque uma vez que o Sérgio Moro saiu da Lava Jato e foi para o Ministério da Justiça, deu discurso para os petistas, deu discurso para aquele meio isentão e depois os próprios bolsonaristas se arrependeram demais. Ou você esqueceu que o Sérgio Moro queria era a cadeira do presidente e saiu atirando? Você esquece disso? Ou você esquece que foi por causa dessa ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça é que
O próprio STF usou o argumento de juiz parcial. Lembra disso? Então, eu concordo com os petistas de que um dos maiores erros da política e do combate à corrupção no Brasil foi Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Agora, que a hipocrisia e que a cara de pau dessa gente é grande demais, é. Porque se já foi errado o Sérgio Moro, que nunca deu decisão beneficiando o Bolsonaro, que nunca teve alinhado com o bolsonarismo, digo mais, há até quem diga que Bolsonaro nunca foi o foco do Sérgio Moro. E vocês sabem disso, que se Sérgio Moro era parcial e atuava politicamente, era para ajudar quem? O Alckmin, PSDB. Lembra disso? O Aécio. Pois é. Mas o Moro não era um defensor do Bolsonaro e nunca se alinhou para colocar o Bolsonaro no poder. Diferente do que acontece com o Lewandowski. Ó, eu tô citando aqui esse card aqui, essa arte aqui, é da Tati Mandelli, tá, pessoal? Então, como eu sempre cito a fonte, ela fez alguns encartes que a gente precisa lembrar. Como que o Lewandowski chegou lá? Ministro do STF, depois ministro da Justiça. Lula oficializou o Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça. Tá tudo bem, né? O Moro não podia, o Lewandowski pode. Mas vamos lembrar alguns recortes? O novo ministro da Justiça de Lula, o Lewandowski, livrou a Dilma da inelegibilidade. Essa matéria do jornal O Tempo. Só para você ter noção, o Reinaldo Azevedo, ele escreveu o seguinte: a decisão de Lewandowski é escancaradamente inconstitucional. E a lei da ficha limpa? Entenda o debate. Quando aconteceu o impeachment da Dilma Rousseff, não tinha outro caminho. A população estava revoltada com a Dilma. Os políticos estavam revoltados com a Dilma. O STF não tinha o poder que eles têm hoje. Então, era inevitável, eles nunca conseguiriam barrar o impeachment da Dilma Rousseff. Era impossível. E aí foi para o STF. E aí, ali no STF, o Lewandowski estava lá para proteger a Dilma. Se alguém acha que o Lewandowski foi inimigo por deixar que o impeachment acontecesse, lê do engano. O impeachment aconteceria com ou sem Lewandowski. O que ele fez foi amortecer a queda. O que ele fez? Tirou a inelegibilidade da Dilma. Lembra que o Bolsonaro agora ficou inelegível por reunião com embaixadores? O Lula acabou de ter uma reunião com o embaixador da Palestina, e nessa reunião com o embaixador da Palestina ainda passou vergonha na gente no âmbito internacional, apoiando uma infundada denúncia da África do Sul, lembra? Pois é, Lula não ficou inelegível. E na época, a Dilma também não. Mesmo tendo sido constatado, caracterizado, demonstrado crime de responsabilidade, e mesmo a lei sendo clara, inequívoca, de que quem comete crime de responsabilidade, quem leva impeachment, fica inelegível. Foi mais ou menos se o Lewandowski falasse assim: olha, vamos lá, eu sei que você matou, eu sei que você roubou, eu sei que você abusou de mulheres, mas você precisa ser condenado. Então eu te condeno. Mas você não precisa ser preso. Pois é exatamente isso que o Lewandowski fez com a Dilma Rousseff. E aí, não sou eu que digo, é o Reinaldo Azevedo, o antipetista de antes, passador de pano de agora, falou: é inconstitucional, sim. E aí outra matéria, agora do Globo, do Mensalão, a anulação da acordo da Odebrecht, como o Lewandowski ajudou corruptos a saírem da Lava Jato. O histórico de Lewandowski a favor de Lula em decisões no STF. O mais novo ministro da Justiça deu decisões favoráveis ao presidente enquanto magistrado da Suprema Corte. Que diferença do Moro e do Bolsonaro, não é? Lewandowski encerra 3 investigações contra Lula, ou seja, não investigue o meu companheiro. E aí, a gente não vai nem citar, né, foto do Lewandowski, ainda ministro do STF, com os comunas do MST. Então, assim, quando ironizam o Moro e abusam do Moro, meus amigos, aí você já sabe muito bem que não dá para dar credibilidade nesse discurso, né? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, parabenizou Lewandowski por ministério e ele disse que é um brilhante jurista. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes,
parabenizou o Ricardo Lewandowski pelo novo cargo como ministro da Justiça e Segurança Pública. O nome do ministro, aposentado para a chefia da pasta, foi anunciado por Lula. E não era de se esperar diferente. Hoje, não há um passo, nenhum, que o Planalto dê que o STF não apoie. Assim como não há nenhuma medida que o STF tome que não está alinhada com o Planalto. É assim. Então, hoje, não há de se estranhar, sabe? Algumas notícias são mais do mesmo. Ah, o Moraes está alinhado com Lula, o Moraes parabeniza Lula, Moraes anula a decisão contra Lula, ou outros. Não assusta mais ninguém. Infelizmente, não assusta mais ninguém. E aí, vamos voltar para o fórum? Vamos lá. Cassação à vista. TRE do Paraná julga Moro a partir do dia 25. Eu sou capaz de apostar, tá, que o Moro vai ser cassado. Vai estar fora do cargo. E aí vai estar o quê? A possibilidade da Michele Bolsonaro e da Gleisi Hoffmann disputar. Qual é o lance? O Valdemar da Costa Neto já declarou que talvez não vai usar Michele Bolsonaro na eleição do Paraná de Senado, caso o Moro perca o mandato. Porque se o Moro perder, ainda vai ter recurso, dá tempo da Michele se filiar e se preparar. E aí, lembra do primeiro conteúdo desse editorial? Vamos destruir a Michele Bolsonaro politicamente ou de outras formas. Pois é. Poupar Michele Bolsonaro para 2026 ou já colocar ela agora no pleito e ver no que vai dar. Eu tenho aqui uma aposta. Todo aquele candidato que tiver, literalmente, um potencial da direita para enfrentar as eleições, algo vai acontecer com ele. Impedimento, anulação, inelegibilidade, alguma coisa vai acontecer. Pelo menos eu tenho essa visão. Vamos lá. E aí, a gente citou agora que o Moro já está marcado. Vamos citar outro caso aqui. E esse caso é emblemático, tá? Matéria do R7. STF marca para fevereiro o julgamento de recurso de Collor contra a condenação à prisão. Só para você lembrar, o Collor foi condenado a mais de 9 anos de prisão por corrupção, dentre outras coisas. O processo estava lá há anos, mas logo que começou o ano passado, o processo voltou a andar. Parece que não gostaram do Collor ter cometido um crime muito grave, apoiar o Bolsonaro. Então, aí o processo voltou a andar. Vamos entender o seguinte, eu não estou aqui para ser hipócrita, eu estou aqui para tentar ser fiel aos meus ideais. Tô nem aí pro Collor. Acho mais é que se cometeu crime tem que ir para cadeia mesmo. Então, nem sonhando eu estaria aqui para defender o Collor. Seria muita canalice da minha parte e muita hipocrisia da minha parte. Mas, entretanto, todavia, contudo, Collor vai ser o único corrupto a ser condenado? Porque tem tanto, a gente pode pegar os montes. A gente pode, sabe, acho que é difícil você fugir dos políticos que praticam corrupção. Você viu o caso agora de ministros do Lula usando dinheiro de cota parlamentar para encher tanque de carro de parente. Tá tudo bem. Vocês viram? Ministro indo para carnaval fora de época com dinheiro público. Tá tudo bem. A República voltou à normalidade. Tá tudo bem. Mas o único que precisa responder é o Ibanez, que ninguém sabe de crime nenhum dele, mas foi afastado. E pelo que eu tô vendo, o Ibanez vai ser alvo ainda do discurso alinhado do Lula e do Gilmar Mendes. Tá? Então o Ibanez que se prepare. Aí tem um Collor também. Ontem o Feliciano foi... teve um parecer da Procuradoria-Geral da República pela condenação dele. Então, meu amigo, vai ser feito um limpa na direita e vai ser feito um limpa em gente que não é da direita, não. Falar que o Collor é direita é hipocrisia. Mas em gente também que apoiou ou que pode voltar a apoiar inimigos do sistema, inimigos do rei. Né? Você sabe do que eu estou falando. Bora falar de segurança pública? Isso é interessante, hein? Matéria exame. A gente está acompanhando o que está rolando no Equador
E aí eu não sei se você entendeu, mas a importância do que acontece no Equador é muito importante para nosso Brasil. Entenda por quê. Conflito no Equador. Peru, China e França se manifestam e tomam medidas diante aos ataques no país. Então, o que está acontecendo no Equador tomou uma projeção maior e o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo no Equador. Por alguns motivos. Já sei, estão preocupados com a violência na América do Sul. Algo novo que nunca aconteceu. Violência na América do Sul, isso não existe. É isso? Não, não é isso. Todo mundo sabe que isso aqui é um pardieiro. Todo mundo sabe que a América do Sul é um grupo de narco-estados aqui. E a América do Sul, a América Central é é o puleiro do mundo. Infelizmente, quando o assunto é segurança pública, quando o assunto é corrupção. Então, assim, tem alguns continentes que, infelizmente, entram aqui na mira das gangues e, sabe, parece que eles querem que continue assim. Eu vi essa semana uma postagem de um africano que mora aqui no Brasil, sabe, que inteligência. Ele falou, gente, vocês perceberam que o mundo não foi feito para para os africanos e nem para os sul-americanos? Vocês perceberam que o mundo foi feito para os europeus e para os americanos e está para um ou outro asiático, nem para eles. E ele explicou, ele falou, você já viu o poder de compra do europeu? O europeu médio, o pintor de casa lá da Europa, ele consegue viajar o mundo inteiro porque ele tem um poder de compra muito acentuado. Então ele viaja o mundo inteiro, ele tem acesso à educação, ele tem acesso a tudo. O pintor de casa, não estou desmerecendo, eu fui pintor já. O gesseiro de lá, porque eu trabalhei 12 anos no gesso, sendo gesseiro em cima do andame. O gesseiro de lá viaja o mundo inteiro. E o gesseiro brasileiro consegue sair do Brasil? Mas por que essa diferença? E ele deixou bem claro, ele falou, o sistema foi feito para que eles possam gozar e usufruir, e para que nós sejamos os subdesenvolvidos, ou seja, é a fazendia. Quando eles precisam de mão de obra, chamam a gente faz o trabalho sujo para eles e depois volta. Genial, genial. E é isso que acontece. Então, eles querem que nós sejamos essa fazendinha do mundo aí, esse subdesenvolvido. E aí acontece que um cara resolveu mudar isso, o Bukele. E aí outro cara do Equador agora quer mudar isso também. O Peru, que tem um grande problema aí com o narcotráfico também, e tá na fronteira do Equador, mandou estado de emergência também na fronteira com o Equador. E o cara tá querendo fazer o que o Bukele fez, é mudar a rota do sistema. Escuta o que eu tô te falando. O problema da África, o problema da América do Sul e da América Central. Chama-se corrupção e violência e narcotráfico. Resolveu esse problema? O europeu não vai ter mão de obra barata, o americano não vai ter mão de obra barata, porque nós vamos nos colocar em pé de igualdade. E aí? Isso eles não vão gostar. Você tem alguma dúvida sobre isso? O que você acha sobre essa reflexão? Coloca no comentário se é ou não interessante para você. Vamos lá, por fim, a última matéria que eu quero tratar dela é essa aqui. Ó. Essa publicação foi feita pelo jornalista Milton Antunes. Meus respeitos aqui ao jornalista Milton Antunes, que escreveu o seguinte: as aposentadorias do INSS serão reajustadas em 3,71%. Sem considerar o aumento real, o teto deverá ir para R$ 7.786. Ou seja, quem ganha aposentadoria e pensão acima do mínimo, sai o aumento hoje, um aumento que sequer acompanha o aumento real. Promessa de campanha de Lula não cumprida. E aí, o jornalista aqui colocou a matéria, o Milton Antunes colocou a matéria, mas e os comentários? Malaquias May. Tem mais de 3 anos para o Lula terminar de acabar com nós. Essa sempre foi a intenção dos petistas. Vingança. Parabéns por sua atitude, senhor presidente Lula. Cadê o aumento real? Ficou para quem? Não tem condição de voltar mais
mesmo. Lula dá um valorzinho para sobrar mais para eles. Fica bem mais barato do que reformar, construir hospitais, melhorar a saúde. Ou seja, cara, os aposentados não estão felizes com Lula, não. E aí, vocês devem saber que eu trabalhei muito tempo nessa área com aposentados. E o que eu fui xingado, e o que eu fui ofendido, e o que eu fui, sabe, escrachado por aposentados. Quando eu bati a real, eu falei: vocês estão acreditando que esse governo vai ser bom para vocês? Esperem para ver. Ah, mas eu fui detonado. Então, fica aqui. Pois é, pelo menos aqueles que ganham mais do que o salário mínimo não estão felizes, não, porque uma grande mentira acaba de ser descoberta. Disseram que ia ter aumento real para todo mundo. Pois é, não teve, não. Tá? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho mesmo. Tá? É isso, pessoal. Grande abraço. Se você ficou até o final, coloca no comentário. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder estar aqui, debater pontos, sabe? Apesar dos meus erros e dos meus acertos, é um privilégio ainda ter a chance de poder discutir abertamente com vocês, enquanto a gente pode, né? Porque eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir, mas enquanto a gente pode, a gente vai estar aqui discutindo sempre as pautas políticas sérias que a gente acha relevante para você, tá bom? Abraço, fique com Deus, vejo vocês no próximo editorial.